Boa noite, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Bom, vamos atualizar aqui então o semanal das ações, né? Vamos começar aqui pelos índices. Começando pelo índice financeiro, a gente percebe que ele vem testar a média de 9 e defende, configurando uma 9,4 aqui, tá? Que o ATParax ensina. A gente percebe que foi na mesma região do nosso segundo alvo de FIBO, né? Onde os índices costumam segurar. Vamos olhar o nosso diário agora. Bom, a gente percebe que o preço está se segurando aqui no nosso segundo alvo, né? A gente começa já a observar um aumento do volume. Se a gente observar aqui, o OBV já conseguiu fazer o rompimento dessa estrutura, ó. Como vocês podem ver, se a gente traçar uma linha aqui, a gente percebe que esse rompimento já foi confirmado dessa região. O que isso indica? Um possível antecipamento desse movimento de rompimento aqui do índice financeiro, tá? Então, é ficar de olho aí para essa semana, ver se o índice financeiro consegue de fato romper o nosso 15.761. Se isso ocorrer, temos alvos ali em 16.017 e segundo alvo em 16.175, tá bom? Mas para isso ele precisa primeiro romper essa região. Vamos olhar o nosso DI, galera. Bom, o nosso DI ele se segurou nesse topo, né? Voltou para dentro das médias, indicando que se ele perder o fundo desse doji, ele continua o movimento, tá bom? O diário, bom, o diário está preso naquela estrutura, né, naquele possível pivôzinho de baixo que eu tinha mostrado para vocês. Eu projetei, mas ainda ele não conseguiu romper ela de fato, tá? Então a gente tem que aguardar esse rompimento para aí sim a gente pensar que o DI vai ali buscar o nosso 13,23, tá? Mas para isso ele precisa romper o 13,34 primeiro, para ele dar continuidade a esse movimento. Agora vamos olhar o nosso índice Bovespa semanal. Índice Bovespa fica um movimento bem bonito, né? Como a gente pode ver, ele rompe essa estrutura, praticamente buscou o primeiro alvo, fez o pullback, fez uma 9,4, fez um inside candle. A gente percebe um volume, né? Um volume relevante, né? Percebe um volume acima da média. A gente percebe que o volume está acompanhando aqui também. O que ele está indicando que se ele ativar a máxima desse candle, né, se ele romper a máxima desse candle, a gente tem chance em nosso índice Bovespa dar continuidade a esse movimento de alta para ir lá buscar pelo menos a última máxima feita, né? Ele tem que pelo menos testar ali, né? Ver se rompe, dá continuidade, enfim, já que ele defendeu na média. No diário. Bom, no diário, galera, eu tinha mostrado esse nosso possível pivô de baixa, né, que foi rompido, mas ele não ativou. Voltaram para dentro mostrando uma defesa desse movimento, né, mostrando uma falha na real. Isso aqui é uma armadilha de venda que foi configurado e ele rompe a nossa estrutura, né, quebra a nossa estrutura. Então eu fiz aqui a projeção dela, ó, vou mostrar aqui para vocês novamente, que eu já tinha mostrado aqui se ocorrer esse rompimento, né. Então eu peguei nosso fundo com topo e tá ali então o primeiro alvo se segunda-feira, amanhã no caso, ele romper esse candle que rompeu a estrutura, né? Se isso ocorrer, a gente tem alvo ali para o nosso índice futuro ali em... Oh, perdão, futuro não, o nosso índice Bovespa em 145.054, tá? Se ele conseguir romper, aí ele vai ali, ele tem chance de ir para o segundo alvo em 146.192, tá bom, galera? Então vamos ver se nessa semana ele dá continuidade ao movimento, né? Ele rompe aqui e vai buscar próximos alvos. Bom, já olhamos os índices, né? Para ter uma noção da direção do movimento. Agora vamos para nossas ações. Bom, mostrar a Taesa para vocês, que a gente está acompanhando ela desde aqui de baixo. Certo, eu vou dar uma limpada aqui nessas retrações para a gente conseguir ver melhor, né? Tá muito sujo o gráfico. Enfim. Então, o que a gente pode notar aqui? Ele vem, né, rompe primeiro, o segundo alvo, rompe essa máxima e o primeiro alvo aqui do mês que eu tinha mostrado para vocês.
E aqui ele fez um padrão muito técnico, tá? Ele rompeu e defenderam, né? A gente percebe uma defesa quase que um engolfo, né? Ele quase engolfou o candle anterior, deixando inside candle, né? Como a gente pode ver. Aqui também foi configurado uma 9.3 e um pivôzinho de continuação, que se ele romper essa máxima, a gente pode projetar alvos, tá? Mas por enquanto eu vou trabalhar com esses alvos que a gente já tem aqui, enquanto não ocorrer esse rompimento. Bom, defenderam, né? Uma nítida defesa. E o que ele está mostrando aqui? Bom, já que ele defendeu no primeiro alvo e rompeu, quando ele rompe um alvo, ele vai para o próximo. Então, o próximo alvo aqui dessa estrutura é o nosso segundo alvo aqui no 37,61, tá, galera? Vai ser bem legal de acompanhar isso, se ele respeitar bonitinho que nem ele tá e buscar ali o segundo alvo. Bem técnico, tá? O gráfico da Taesa foi bem técnico esse ano, para ser sincero para vocês. Diário. Bom, então o diário, a gente percebeu o rompimento do primeiro alvo, e a gente percebe aqui o rompimento, né, do segundo alvo dessa estrutura que eu projetei para vocês, o que indica que ele tem chance ali então de buscar o nosso terceiro e último alvo dessa estrutura aqui menor, dos 60 minutos, tá? Que na real é a estrutura maior no caso, né, comparado com os outros tempos gráficos. Bom, então a gente tem o último alvo aqui para atrair em 37,29, tá bom, galera? E eu mostrei isso aqui para vocês, que o que eu observei aqui, né? Então, se ele quebrar essa estrutura, já que ele defendeu na média aqui, está observando ele defendendo na média de 21. Então, eu falei, bom, se ele romper a região de 36,47, quebrar a estrutura, ele tem chance ali de continuar e buscar pelo menos o 37,03, tá? Então, foi feito o rompimento. A única coisa que me preocupa é que ambos os movimentos, tanto o semanal quanto o diário, não teve um volume relevante, tá bom? Vamos dar uma olhada no OBV. A gente percebe que o OBV também não fez o rompimento dessa estrutura, tá? Isso preocupa um pouco, porque seria interessante se ele tivesse acompanhando o movimento, né? Traria mais segurança para a gente. Mas aqui, enquanto não perder fundo, né, a gente continua no movimento e leva pelas médias. Então temos aí para essa semana, alvo para a Taesa 37,03. Itaú, vamos para os bancos agora. Bom, Itaú não tem muito o que ser falado, né? Ele tentou falhar o movimento aqui, né? A gente viu o tipo de uma exaustão. Ele vem, testa o fundo, não conseguiu romper o fundo de fato, né? Confirmar esse rompimento, indicando que defenderam, certo, galera? Vamos ver o OBV, se o OBV já fez o rompimento do fundo. O OBV já antecipou o rompimento desse fundo, tá bom? Preocupante, né? Indicando que talvez ele pode continuar. Se isso ocorrer, se ele perder esse fundo, eu trago a projeção desses alvos para baixo, dessa estrutura maior, tá? E se for perdido aqui o fundo dessa semana, no 37, o Itaú ele tem grande possibilidade de cair mais e vir aqui buscar o 36,79, tá? Se o fundo do 37 for perdido. Já no diário, bom, no diário, o que temos? Não dá para se falar ainda numa reversão de movimento do Itaú, ele está só defendendo aqui nesse último fundo feito. Para a gente pensar numa reversão ou até em começar a se posicionar nesse papel, ele tem que quebrar essa massa, essa estrutura, ele tem que sair dessa acumulação que está ocorrendo aqui para vir a distribuição, tá? Bom, aqui é realmente aguardar, né? Enquanto ele não romper essa máxima, a gente não pensa em nada. Por enquanto é movimento de baixa, apesar de muitos pavis inferiores, né? Querendo mostrar possível defesa, enfim. Vamos aguardar aí, então o rompimento do Itaú para pensar em algo. Banco do Brasil semanal. Bom, o Banco do Brasil ele testou essa massa, né? E começou a cair, né? E qual que é a próxima região que temos? Esse fundo aqui, né? Esse primeiro alvo. Bom, tá caindo, tá, galera? Quebrou essa estrutura aqui, eu fiz a projeção, pegou o primeiro e
quase pegou nosso segundo alvo, não pegou por centavos, tá bom? Já no diário, a gente consegue observar melhor, né? Projetei aqui para vocês, fez o rompimento, fez pullback, pegou o primeiro, o segundo alvo. E aqui eles fizeram uma defesa bem interessante, 1, 2, 3 de compra, tá, galera? Configurou 9, 1 também de compra. Que mais? Volume relevante. E é isso. Mas eu também ainda não penso em, vou comprar esse papel, ai que vontade de comprar esse papel, é agora que ele vai virar. O porquê? Ele continua ainda na tendência de baixa, né? Apesar de ele ter feito esses movimentos, ter caído em linha reta, isso aqui pode estar sendo somente um pullback nessa máxima aqui. Mas, sigo falando, se ele quebrar a estrutura, ele romper a máxima aqui do 21,17, a gente pode fazer a projeção do alvo para cima, tá? Mas somente se ele romper essa máxima, tá bom? A gente tem alvos ali em 21,86 e 22,30, tá? Para o Banco do Brasil. Mas eu só pensaria em algo se ele rompesse a máxima, repetindo novamente. Mesmo caso do nosso querido Itaú ali, né? Então vamos para a Vale. Bom, Vale, galera. Agora, quem comprou, comprou. Quem não comprou, não compra mais. Por enquanto, né? Por que eu falo isso? Porque para pensar em compra, na Vale agora tá caro, né? Tá esticado. A gente tem que esperar ela vir, testar as médias ou região rompida. Lembra que toda vez que ele rompe uma região e vai buscar direto o primeiro alvo, ele tende a fazer um pullback na região rompida. Então vamos aguardar isso aqui na Vale, tá? Aqui ela já esticou muito, já pegou os alvos, a gente tem que esperar uma contração para ficar um pouco mais saudável o movimento agora, né? Buscou ambos os primeiros alvos, tendo essa estrutura maior contra dessa pernada de baixo, desse pullback. E no diário mesma coisa, tá, galera? Esticou, né? Eu só pensaria em compra se ele viesse nessas regiões aqui, que eu mostrei para vocês. Aqui, o que que tem aqui? Aqui tem mais um pivôzinho de continuação, tá? A gente percebe que o movimento está acompanhando, mas isso aqui pode ser um candle de exaustão, um movimento de exaustão, tá? De final de movimento, ó, como vocês podem ver, né? Vem um movimento agressivo com muito volume no final, muito cuidado, tá, galera? Isso pode indicar exaustão, mas né, aqui ele configurou uma 9,3 e se ele conseguir romper essa máxima do 60,98, a gente pode projetar o alvo sim dessa estrutura. Então temos ali nosso primeiro alvo em 61,74, né? A gente percebe uma confluência com o segundo alvo da outra estrutura menor, né? Do, do diário, perdão, dos 60 minutos. Né? E se ele romper essa região, a gente tem o nosso segundo alvo aqui em 62,16, tá bom, galera? Vamos agora para a nossa Petrobras. Bom, Petrobras, o que temos aqui? Vamos ver. Semanal, andando de lado, né? Bem consolidado aqui, bem sem tendência. Se a gente puxar uma retração de FIBO, a gente vai ver que ele vai estar se segurando aqui, bem possível na segunda retração, né? Vamos ver aqui. Olha lá, na real, na terceira, né? Ó, deixa direitinho aqui, pra gente observar. Terceira, segunda, né? Segurou bem aqui o movimento. O que isso indica? Continuação. Né? Se segura nas retrações do movimento de baixa, então continua o movimento vigente, que é o para baixo. Bom, médias do semanal apontando para baixo, né? Tentando romper fundo aqui, né? Tentando vir testar esse fundo. Se ocorrer o rompimento desse fundo semanal, eu farei a projeção para vocês. Como não rompeu, ainda não farei nada. Bom, e o que a gente pode observar aqui é o seguinte. Eu vou apagar aqui. Quebrou a estrutura, projetei para vocês, aqui fez um pivôzinho de continuação, né? Pegou o primeiro, o segundo alvo, rompeu o primeiro alvo também da estrutura maior, né? E por enquanto ainda nada, a tendência continua de baixo. A gente só pensa em adquirir o papel se isso for revertido para cima, né? Se ele quebrar a estrutura. Bom, temos aqui então se ele conseguir romper, né? Confirmar o rompimento desse primeiro alvo. Temos o nosso último alvo em 29,17 dessa estruturazinha menor, do pivôzinho.
E se ele romper aqui o nosso 29,61 junto com esse último alvo também, né? A gente tem o próximo alvo aqui em 28,88 para a nossa Petrobras, tá, galera? Bom, é isso que eu tinha para vocês hoje. Obrigado por assistir mais um vídeo. Curte, compartilha, deixe nos comentários se vocês querem análise de algum gráfico, tá bom? E uma boa semana a todos. No decorrer da semana aí eu trago atualizações para vocês. Beijo, um abraço.